Bem-vindos a mais um Carreira de Sucesso com o Sidmar Martins. Hoje nós vamos falar de um assunto, no mínimo, curioso. Para alguns, muito bacana, alegria, honra. Para outros, uma dor. Nós vamos falar sobre herdeiros e sucessores. Ou herdeiro ou sucessor. Ou os dois. Para isso eu tenho um convidado aqui brilhante e uma pessoa que se encaixa muito bem nessa categoria. Herdeiro e sucessor. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Sidmar. Obrigado pelas palavras. Um prazer estar aqui junto com você. Você sabe que eu sou sua fã, né? Muito, admiro muito o seu profissionalismo, o seu jeito, e eu quero muito que essa sua história, que é uma história brilhante, um rapaz muito jovem, mas extremamente competente, dedicado, possa inspirar, entusiasmar, não só herdeiros e nem sucessores, mas profissionais de carreira. Pedro Vieira, você formou em quê? Fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira acadêmica e profissional também. Certo. Eu nasci em Brasília, a minha mãe é de lá. Você é de Brasília? Sou de Brasília. Mas fui criado a vida toda aqui em Goiânia. Aos 17 anos, estava ali no ensino médio, aquela dúvida se faria uma faculdade aqui ou fora. Você é o mais velho, mais novo? Lá em casa somos 3, e eu sou mais velho. Certo, você é o primogênito de 3. Exato. Tá. E aí, você estava no ensino médio? E aí, na dúvida entre fazer uma faculdade aqui e já começar a trabalhar ou fazer uma faculdade fora. E aí, nesse momento, eu parei e pensei, vou me capacitar melhor, vou buscar a melhor oportunidade que tiver para me estudar, que eu fico tanto preparado ou para assumir um negócio da família ou para trabalhar no mercado. Então, acabei decidindo ir para São Paulo, fiz faculdade. E o que seus pais acharam dessa sua escolha? Eles sempre deixaram muito à vontade, muito livre para escolher o que fosse melhor para mim. Acaba que a mãe sente um pouquinho mais, o primeiro filho, saindo de casa, mas foi bem tranquilo e deu tudo certo. Aí você foi para São Paulo? Fui para São Paulo com 17 anos e fui fazer uma faculdade de administração, o INSPER, que hoje é uma das referências aí no assunto. Passei lá 4 anos estudando, trabalhei dentro da faculdade, lá tem uma empresa júnior, onde é a primeira oportunidade que a gente tem de trabalhar dentro da faculdade. É um processo seletivo bem rigoroso, mas mesmo? deu certo. É uma empresa que a gente cobra para fazer um serviço, para outras empresas, uma empresa de consultoria. E lá não teve nenhum empurrãozinho, nenhuma influência de papai e mamãe, Nada. Foi competência sua? Competência minha. Até porque a gente não conhecia ninguém, né? Então você já passou pela experiência de um processo seletivo? Já. É mesmo? E bem rigoroso. Lá eram 4 fases. Primeiro uma prova de raciocínio lógico, depois um case para resolver, depois 2 fases de entrevistas. Olha só, que bacana, então, parabéns. Obrigado. E isso aos 19 anos, por aí, ou menos? Isso, na época eu estava com 19. Então eu entrei para a empresa júnior, dentro da empresa eu era consultor na parte de RH e a gente atuava com essas empresas de fora que queriam esse serviço de consultoria. Então foi um processo bem bacana. Depois, lá dentro, a gente participa de um outro processo para se tornar diretor da empresa. E eu me candidatei para a diretoria de marketing. E deu certo. Fui também, depois de 6 meses, diretor dessa empresa de marketing. A gente passa a ser o outro lado da mesa. E tinha remuneração, um ganho monetário? Não tinha, era só a mesma experiência. Somente experiência. Relação e experiência. Exatamente. E como é que era isso para você? Você achava bom trabalhar sem receber nada? Ou você gostaria que tivesse um ganho financeiro? Ela dá é muito bom para o currículo você participar de uma empresa júnior, ainda mais de uma faculdade de referência. Então, em São Paulo tem ali umas 4 empresas júniores legais. E realmente a gente faz um projeto para o nosso cliente. Então, ela trouxe essa experiência de você prestar um serviço, de você ter que ter objetivos para mostrar, e um cliente que está pagando por aquilo, ele quer um resultado sobre Obviamente ele cobrava, né? Exatamente. E aí vocês se sentiam cobrados também. Sim. E você se comprometia, se envolvia, doava o seu tempo, atrasava algumas coisas do estudo para poder se envolver com o trabalho, ou ia fazendo mais assim, a toque de caixa? Eu sempre tentei me organizar o máximo possível para tentar dar o empenho nos dois. Então,
consegui, não comprometeu nada da faculdade e consegui ter um bom desempenho lá dentro da empresa. E o que te motivava a fazer o seu melhor naquela empresa de estagiário, podemos assim dizer, né? O que te motivava? Você se capacitar para voltar ou aprender, ou abrir o seu próprio negócio? Como é que funcionava naquela época a cabeça sua, que já era um herdeiro? Sim. Aqui já tinha uma empresa pronta, consolidada, né? Aguardando, entre aspas, por você. Sim. Eu sempre fui muito curioso, Edmar, então sempre busquei aprender o máximo, absorver o máximo que está ali ao meu redor. Então já estava em São Paulo, estava sozinho. O que eu tinha que fazer era aproveitar o máximo e sugar tudo que tivesse ao meu redor. Então, você tinha essa vaidade de achar, eu quero ser melhor, quero ser até melhor do que meu pai? Como é que era isso? não. Não? Sempre busquei, bom, vou me preparar o máximo possível para me estar disponível para o desafio que for preciso. Você Seja nunca... dentro da empresa ou fora da empresa. Então, nessa época, você já pensava em voltar e ficar na empresa ou você ainda estava em dúvida? Eu sabia que essa era uma opção, mas eu não tinha definido se era isso que eu queria. Então eu falei, eu vou me preparar porque eu vou conseguir tanto estar disponível para essa opção ou para o Ou para o mercado. mercado? Em que momento você se decidiu? Depois da empresa Júnior, aí eu fui realmente para o estágio. Eu trabalhei 1 ano na Suzano, papel e celulose, que é uma multinacional brasileira, também processo seletivo, bem rigoroso. Esse foi legal, que aí lá já era remunerado, né, mas como estagiário, mas tinha um chefe e tinha entregas para fazer. Então foi muito bom, foi uma experiência bem legal. Eu peguei um projeto grande dentro dessa multinacional. Mesmo? Cheguei até viajar para fora, fui para Argentina, fui para o Olha Paraguai. só, que legal. Foi bem legal, uma baita experiência. E como é que foi a relação de subordinado com o chefe? Muito bom. A gente vê realmente o que se passa, né, dentro das 4 paredes, as cobranças e tudo. Então, Os bastidores também, o que as pessoas comentam do chefe, tem tudo isso, né? exatamente. E aí foi bacana. Foi muito bom, foi bem 1 legal. ano. 1 ano. No final, recebi a proposta para ser efetivado, mas na época eu estava participando de um processo de trainee, também uma grande empresa brasileira, e tinha um pouco de vontade de ir para fora do país. Então, nesse momento, fiquei nessa dúvida se continuava aqui numa empresa, seja na Suzano ou nessa outra empresa que eu estava participando desse processo de trainee, ou ir para fora. Acabei decidindo ir para fora para ter essa outra experiência. Pensei que se não fosse naquele momento, talvez eu não teria outra oportunidade de ter essa experiência. Então eu fui para os Estados Unidos, morei no sul da Califórnia. Lá eu fiquei 3 meses estudando e 3 meses trabalhando. Também foi uma experiência super rica, com outra você trabalhou cultura. lá? Lá eu trabalhei numa empresa que importava insumos hospitalares. Então a gente importava principalmente da China e distribuía isso tanto na América do Norte, América do Sul. Então foi bem legal ter conhecido. Primeiro outra você passou cultura. 3 meses só estudando, aprimorando seu inglês. Isso. Aí você foi trabalhar. Isso. Era uma faculdade já voltada para business e aí a gente teve essa oportunidade de trabalhar numa empresa americana. O que você mais aprendeu? Que você viveu lá nessa empresa e você falou, olha, isso eu vou levar para a minha empresa. Eu acho que a seriedade, o tratamento com o cliente, eles colocam o cliente muito como o foco do negócio. Então, a gente ficava muito em operações de marketing para cliente. Então, foi muito legal de ver o foco que eles dão para o cliente, onde eles colocam o cliente como realmente o centro do negócio. Entendi. A preocupação realmente era atender as expectativas do cliente. Sim. E as cobranças iam sobre vocês, equipe, para que essas expectativas fossem atendidas. Sim. Então, 3 meses. E depois? Depois voltei, e de novo veio a dúvida, né? Será que eu já volto para o negócio da família ou ainda pego mais uma experiência, trabalho mais alguma outra empresa? E aí foi quando eu conversei com meu pai, a gente falou, talvez está na hora de você voltar, a gente está crescendo os negócios, tem mais oportunidade na mesa, vem para cá que a gente tem serviço para você contribuir aqui junto com a gente. Então, nesse momento foi um convite ou foi um convite entre aspas? Não, um convite. Ele sempre deixou muita vontade, nada forçado. Então, mas também deixava claro o desejo dele de ter você ao lado dele nos negócios. Sim. Como os negócios vinham crescendo numa velocidade forte, precisava um pouco também mais de braço, né? E de pessoas de confiança por perto.
Então, decidi nesse momento voltar. Voltei para trabalhar diretamente com ele, onde ele trabalha em uma das empresas nossas de atacado e distribuição. Cuidava mais na parte de projetos. E aí, 6 meses depois que eu estava, a gente começou uma nova empresa. E aí eu já fui para essa empresa, que é a Multicanal hoje, onde eu estou. Então, estou lá desde o primeiro dia. Então, o grupo comprou, essa empresa já estava no mercado e ela foi passada para você a gestão. Te passaram o bastão para Pedro, toma que o filho é teu. Mais ou menos assim. Na verdade, a gente fundou uma empresa nova, foi no momento que estavam saindo 2 empresas aqui do mercado, e aí a gente decidiu fundar uma nova empresa para aproveitar esse vácuo que tinha ficado. Então a gente começou a Multicanal lá em 2018, e aí eu comecei ele como gerente, ajudando a administrar o negócio. Você não começou já como o executivo maior, não. Você começou como gerente. Isso. Comecei como um gerente administrativo. E dos sócios estava na gestão. Isso. Que até hoje, eu respondo até hoje a esse sócio do conselho. Então, a gente começou um negócio que deu muito trabalho no começo, até pela pouco minha falta de experiência, apanhei bastante, teve muita cabeçada, mas foi muito bom. Conta pra mim, Pedro. Mas... Teve muita bronca? Muita bronca. Sério, Pedro? Muita coisa que tinha que ser feita de um formato, fizemos de outro, mas... E você, ouvia a bronca como filho ou como um executivo, um gerente? Como é que você recebia essas broncas? Não, sempre olhei muito pro lado profissional, né? Pelo negócio, a bronca é pelo negócio, não pela pessoa, né? Então, sempre vi isso pelo lado profissional. Quando você estava nessa reunião do conselho, você se dirigia ao seu pai como pai ou pelo nome? Com o meu pai, especificamente, até como pai. Mas hoje eu não respondo, nessa época e hoje, inclusive, eu não respondo diretamente para ele. É pro outro sócio, que aí sim chama pelo nome. Então, hoje com o meu pai é mais na parte de realmente pegar uma dica, uma experiência que ele já passou. Então, a gente mais aí fica uma conversa mais informal, né? Sim. Mas você responde mesmo ao conselho. Isso. Mas ele faz parte do conselho, quando ele está na reunião, você se dirige mais a quem está no staff acima. Isso. Como que a gente funciona? A cada 3 meses a gente tem uma reunião com o conselho e semanalmente eu me reporto a um dos sócios que é o responsável pela operação. E aí, essa relação com o sócio, que é responsável pela operação? Lógico que você é herdeiro, mas você está ali como um executivo, né? E o nível de cobrança? É uma cobrança assim, brava mesmo, ou é uma cobrança, gente, não posso cobrar muito não, porque afinal de contas ele é filho do meu sócio, como é que é? Não, mas sempre foi também pelo lado profissional. A cobrança como se tivesse um executivo de mercado, seria a mesma cobrança que é pra gente. Até pelo formato de eu me cobrar desse formato. Então, eu não me vejo na cadeira por eu ser herdeiro, por eu ter me capacitado e por eu estar preparado ali naquele momento para isso. Entendi. Era uma coisa que eu te perguntar. Você acha que o fato de ser herdeiro contribuiu para os resultados que você tem hoje, ou você realmente está pela competência, não só pelo fato de ser herdeiro? Eu sempre olhei pelo fato da competência. Foi até por isso que eu me capacitei. Se preparou antes, né? Para estar nessa posição. E você se cobra muito, né, Pedro? Sim. A gente sabe que você se cobra muito por isso mesmo, né? Você sente, Pedro, assim, nos bastidores, que entra a sua equipe, você tem uma equipe lá no Multicanal de quantos colaboradores? Hoje lá no Multicanal somos 420 colaboradores diretos e 330 indiretos. Pois é. Nossa, uma pequena multidão, né? Sim. Você sente que em algum momento a sua equipe, principalmente o seu staff maior, eles olham para você, lembram que você é herdeiro, ou olham para você e dizem, esse é o nosso chefe? Talvez no começo sim, até pelo fato da idade. E a inexperiência do negócio, esse sentimento de ser herdeiro, mas acho que com o passar do tempo, as pessoas me conhecendo mais nas conversas, nos despachos, nas reuniões, acho que a pessoa vai percebendo da sua preparação e do... Então foi uma conquista sua, né? Você se posicionou. Eu me lembro uma vez, ouvindo você conversar, foi tão interessante que você estava falando do seu pai. Então, você falou o nome dele, o Zé Carlos. E aí, na mesma conversa, você contou uma história de uma pescaria. Na mesma conversa, digamos que foi até no mesmo parágrafo, você falou alguma coisa do Zé Carlos, que era empresa. Aí depois você falou, meu pai foi pescar. Eu achei isso muito interessante. Como que mentalmente você já está
desassociando. A mesma fala, você falou do Zé Carlos, que é um dos sócios, para quem você tem que dar, se deportar, e também falou do meu pai na pescaria, ou seja, é um outro momento, ali já é o filho falando do pai. Me diga uma coisa, você é um herdeiro e um sucessor. É uma grande conquista. Eu fico muito à vontade de falar isso para você, porque o seu pai sabe que eu várias vezes disse para ele que era uma grande conquista dele, ter o filho que é um herdeiro e também é um sucessor. No seu entendimento, qual que é a diferença entre herdeiro e sucessor? Diz as más línguas, não sei se você vai concordar comigo, Pedro, que o herdeiro é aquele cara que só torra a grana do pai. E o sucessor é aquele cara que briga pela empresa, pelo negócio da família, né? Que pula para dentro do negócio. Verdade? Faz sentido? Faz sentido. Eu vejo muito que o sucessor é aquele que quer dar continuidade ao negócio, né? E o herdeiro quer somente, talvez, os dividendos e o dinheiro que o negócio proporciona. Então eu vejo muito isso. E acho que vai muito também da criação dos pais, né? Muito. Meus pais sempre colocaram muito a gente para dar o valor nos negócios. Então, desde cedo, nas férias, a gente ia, trabalhava junto com ele no depósito, nas reuniões. Então, você vai pegando também um pouco de amor pelo negócio. Então, acho que essa ideia de ser sucessor é você querer dar continuidade a uma história que começou lá atrás. Hoje, onde você está, Pedro? Quantos por cento você acha que teve a influência do seu pai? Eu sei que a sua mãe também, ela nunca foi inserida diretamente no negócio, né? Só nos bastidores, uma influência gigante de uma mãe, mas quem está à frente hoje é o seu pai. Então, para você estar nessa posição, nessa cadeira que você está, de um executivo de uma empresa com mais de 700 funcionários, quantos por cento teve a participação do seu pai? Eu acho que, como eu falei, na minha época de criança, eu lembro muito de 10, 12 anos. As férias, praticamente, todas as férias a gente passava junto na empresa, aprendendo um pouquinho sobre os processos, desde lá da separação das mercadorias, entrega com o motorista. Então a gente foi vivenciando muito o negócio, e de forma natural, nada forçado. Então isso vai fazendo você criar aí paixão pelo negócio, você entendendo mais. E eu via muita coisa que eu estava vendo ali na faculdade, depois já com meus 18, 19 anos, que eu já tinha até visto um pouco isso na prática. Então acho que uma coisa vai complementando a outra, você vai criando essa paixão pelo negócio. Mas o seu pai te influenciou, assim, amorosamente, o exemplo dele, a maneira como ele enxergava o negócio, o estado emocional, o espírito dele? Porque eu vejo muita gente que fala, eu não quero morrer trabalhar igual meu pai, não. Meu pai não vive, ele é um cara azedo, amargo. O que eu quero ganhar dinheiro? Depois você aí, ó, a idade do meu pai aí, cara novo ainda está acabado. Já ouvi de vários herdeiros que não querem, porque não tiveram uma influência de quem ensinou o filho a amar o negócio. É isso que eu queria saber. Qual foi a conduta do seu pai que trouxe para você esse amor pelo negócio? Eu acho que talvez inserindo de forma natural. Às vezes chamava, vamos participar de uma reunião comigo. A gente participava, no final ele explicava um pouco o que foi o posicionamento dele, como que foi a estratégia do negócio. Nossa, pai, por que você falou assim com fulano? Claro, sempre. Eu sei que seu pai é bravo, nas reuniões eu sei. Deixa por menos, não. Sim. Eu sempre fui muito curioso, então sempre perguntava, questionava, por que você não falou desse jeito e tal, e eu ia entendendo junto com ele. E ele, muita paciência, explicava para você. Explicava. Nem sempre. Ele é muito de idade, nem sempre. Nem sempre com muita paciência, mas explicava. e hoje eu vejo muito realmente tudo que ele falou, que faz sentido para o negócio. Quanto você tem da gestão do seu pai hoje na sua gestão? Eu posso falar que no começo até menos, mas hoje eu vejo que acho que 60%, 70% vem muito de influência dele, do jeito dele tocar o negócio. Você acabou, né, entendendo as broncas dele, a firmeza dele. As coisas vão fazendo sentido, né? Acho que a gente vai conectando, você vai passando pela experiência, exemplos, né? Pelas experiências. Se você não tivesse nascido, vamos imaginar, na família que você nasceu, o que você ia optar como carreira? Ser um executivo de carreira ou você seria um empreendedor, abrir um próprio negócio? Já se fez essa pergunta? Já. Eu acho que mais para um executivo de carreira. Eu gosto bastante desse mundo corporativo. Mais do que empreender? Mais do que empreender?
Eu acho que é dentro da própria executivo de carreira, você tem que ter um pouco de empreendedorismo, ele seja dentro da sua Boa, área, muito boa. dentro... Gente, pegou a dica? Olha que coisa preciosa. Mesmo sendo um gestor de carreira, gerente, supervisor, você pode empreender. Você tem espaço para empreender. É o que às vezes eles chamam de intraempreendedorismo, né? Você empreender dentro do próprio negócio. Não precisa ter um CNPJ. Exatamente. Que bacana, muito, muito bom mesmo. E o que você, como agora, eu quero muito ouvir a sua opinião, a sua vivência. Você está com quantos anos mesmo, Pedro? 27. Nossa, 27 anos. Tem uma bagagem boa, hein? Para um garoto de 27 está rodado. Tem muita coisa para aprender. Com certeza, mãe, com certeza. Vai ter muito garoto de 27 que não tem uma história dessa para contar. Muito bom, uma energia muito boa. Pedro, mas dentro dessa sua vivência, que hoje você é um executivo, você está no comando. Eu sei que o sócio maior raramente vai lá. Vocês é que se encontram nas reuniões estratégicas do negócio. Você que literalmente está à frente do negócio. Isso, hoje eu sou diretor administrativo e também assino como administrador da empresa. Pois é. Bom, então você sabe o peso que tem sobre você, algo que você conquistou. Mas como é que você avalia? Você tem vários gestores sobre seu comando. Me define para mim um candidato, um profissional que você admira e quer ter na sua equipe. Eu sempre busquei ter perto de mim pessoas... Essa é uma dica preciosa, hein, gente? Fique atento. Eu sempre busquei ter ótimas pessoas ao meu redor. Então, sou muito criterioso no processo. O que é ótima pessoa? Defina para mim o que é ótima pessoa para você. São pessoas comprometidas, pessoas que querem o bem do negócio como a gente. Então, pessoas que têm esse compromisso, têm essa dedicação. Mas, Pedro, cá entre nós, Pedro, vamos ser honestos. Ninguém contrata alguém apaixonando pelo negócio quando chega. Eu vejo assim, esse comprometimento, que é sempre uma dor de todos os gestores, eu converso, meu mundo é praticamente com gestores, então todos falam isso. Eu admiro muito, eu quero muito um cara comprometido, um cara envolvido, né? Eu falo, gente, mas isso é uma conquista. Você não contrata alguém, o currículo vai ter, pode me contratar porque eu sou um cara 100% comprometido. Isso não existe. Compromisso é igual essa aliança. A gente conquista. Então, você não acha que essa conquista do comprometimento está muito mais na gestão, que eu vou trazendo aquele cara que é funcionário, que veio pela oportunidade, crescimento de ganho, para ele virar a chave. Começar a olhar o meu negócio com o olhar de dono. Sim, eu concordo. Mas eu tento buscar sempre, talvez, na história de vida da pessoa, nas experiências que ela teve, eu tento tirar dessa experiência dela, onde ela teve essa oportunidade desse compromisso. E tentar enxergar. E também gosto muito de priorizar as pratas da casa. Então, pessoas que estão com a gente há bastante tempo, que talvez não tiveram ter essa oportunidade de gestão, mas que elas mostram ali no dia a dia, no trabalho dela, essa dedicação e esse compromisso. Então, isso para mim é o mais importante. E o resto a gente vai ajudando a pessoa a se capacitar. O que você preza mais quando você vai fazer uma promoção? Essa coisa de prata da casa, isso é maravilhoso. Hoje é um dos quesitos que um candidato de carreira procura saber. Escuta, aqui tem plano de carreira? Hoje o candidato que é um profissional, ele também procura investigar a empresa. E esse é um dos assuntos que define muito. Se ele pode investir a vida dele naquele negócio, que vai ter oportunidade. Então nessa coisa do comprometimento, quando você vai promover alguém, você leva em conta mais, o que pesa mais? A experiência, a vivência, a dedicação ou um currículo acadêmico? Os estudos dele, a formação acadêmica dele. Não, talvez a formação acadêmica abre a porta, né? Mas para você ver se a pessoa realmente vai se adaptar à função ou não, eu acho que é mais a experiência, a vivência que ela tem. Ele já está na empresa, você vai promover. Talvez ele tenha um cara lá que tem graduação, tem um pós, um MBA, de das contas, e o outro que foi promovido, mal começou a faculdade, parou, terminou. Mas o cara é muito dedicado a você. O fato de ele não ter um curso superior vai impedi-lo de ser promovido? Não vejo que hoje não. Depende muito da cadeira e da função, mas no meu caso, eu vejo mais pela dedicação. O currículo e a formação a gente olha mais na entrada dele dentro da empresa. Lógico que às vezes dependendo da função, ela exige uma preparação mais específica, mas no geral, a partir do momento que já está dentro da empresa, aí é o suor e a dedicação para mim que faz a diferença. As empresas hoje têm muito cuidado e têm muito interesse também de criar oportunidade de estudo, de profissionalização, de conhecimento acadêmico dentro das próprias empresas.
para que quando houver oportunidade de crescimento, aquela pessoa tenha não só a experiência técnica, mas tenha também o know-how de conhecimento. Porque o estudo associado à experiência, rapaz, faz uma diferença gigante. Muito. Né? Completamente. Às vezes a faculdade pode até não me ensinar muito na área técnica, mas a vivência de estar ali, de participar daquele meio, vai o quê? Desmistificar um monte de coisa na minha cabeça. Eu vejo muito isso. Profissionais, se os caras é muito bom, falar, para que eu vou fazer faculdade? Chego lá, eu sei mais, professor. Falei, talvez você saiba na técnica, mas estar inserido naquele universo acadêmico, de ouvir opiniões diferentes, de ideias diferentes, isso vai abrindo a sua mente. Concordo. A gente faz bastante incentivo dentro da empresa para isso. Hoje a gente faz bastante cursos, independente das áreas. Também a gente tem um subsídio de educação, onde a pessoa que tem interesse em fazer uma especialização ou fazer um curso, a empresa ajuda com incentivos para ela se capacitar melhor. Bacana. Pedro, me fala uma coisa. Você casou, né, recentemente, parabéns. Obrigado. Obviamente você vai construir uma família, obviamente você vai ter um herdeiro. O que você faria diferente em relação ao que você foi, que o seu pai fez com você? Se é que faria alguma coisa diferente? Sim. Acho que eu faria muito parecido. E apanhar menos? Você apanhou, seu pai? Não dei muito trabalho, não. Sério? Era só bronca mesmo? Era mais bronca. Nunca teve nenhuma chineladinha? Às vezes. Se você perguntar isso aos meus filhos, eles vão te falar, minha mãe, vou te contar, tinha que denunciar ela. Os meus levaram muitas chineladas, viu? Mas fala, Pedro. Mas acho que hoje eu faria muito parecido, dando essa naturalidade para o negócio, para ver se a pessoa vai se desenvolver e vai ter interesse por isso. Acho que não tem que ser algo forçado, tem que ser algo natural e que venha da opção dele querer ou dela querer ou não querer estar ali dentro do negócio. Às vezes pode não dar certo nesse negócio, mas tem oportunidade em outro dentro da própria família, seja no ramo imobiliário ou em outro tipo de negócio. Eu vejo muito isso. Tem alguns sucessores, alguns herdeiros que tornam-se empresários em outro segmento que não é o da família. Que às vezes dá muito choque, às vezes com o irmão ou com a própria visão do pai. E ele sai para abrir o seu próprio negócio e não trabalha no negócio da família. Conhece gente assim, né? Sim, sim. Então, isso. Como é que você vê isso? Você acha que é um risco que você vai evitar que a sua nova geração não viva essa história? Como é que é? É difícil a gente saber como vai ser o relacionamento desse herdeiro com os demais, porque a partir do momento que hoje eu faço parte da segunda geração dentro da nossa empresa. Só que as famílias vão crescendo, então quando tiver a terceira, a quarta já vai ser bem mais gente querendo ou não querendo trabalhar dentro do negócio. Então acho que por parte da empresa é deixar bem organizado, ter uma governança, ter um acordo de acionistas bem desenhado e ter um processo de como esse herdeiro, se quiser ser um sucessor, como que ele vai fazer. Qual a trilha que ele vai ter que percorrer, né? Qual o caminho que ele vai percorrer para chegar a essa sucessão. Não apenas falar porque eu nasci aqui, eu já sou sucessor. Exatamente, é uma forma até de proteger o negócio e dar longevidade para a empresa. Olha só, falando exatamente como sucessor, de quem já está se preparando para a terceira geração. Que bonitinho, eu acho muito bacana isso. É um grande orgulho mesmo. Mas eu acho que, acima de tudo, é demonstrar para a nova geração o amor por esse negócio. Né? Um amor que, seu avô deu a vida por isso aqui, o seu avô nos ensinou. Eu imagino que você também vai levar o seu herdeirozinho para trabalhar com você. Com certeza. Né? Vamos para lá. Vai aprender a dirigir no caminhão. Dirigir o caminhão. Eles acham o máximo. Você achava o máximo, não achava? Sim, aprendi dentro do caminhão. Não, sentar lá junto com os peões na hora do almoço, para comer, não é? Muito bom mesmo. E eu vejo seu pai babando lá com o neto. Mas, Pedro, me fala um pouquinho agora. O que um gestor... Agora eu quero saber do gestor. Vamos falar um pouquinho mais do Pedro gestor. Tá? Foi muito bacana a sua contribuição, mas foi uma história muito bonita, linda, um menino simples, que nasceu num lar muito bem estruturado, né? A gente costuma chamar aqui em Goiás que é o berço de ouro, mas que isso não te subiu a cabeça, meu querido. Eu acho isso muito louvável. Não subiu. Acho que os seus pais, a sua mãe, o seu pai souberam fazer com que aquilo não estragasse você. Porque eu costumo dizer sempre, tem duas situações adversas, mas muito desafiadoras para os pais. Aquele pai que tem muito pouco para dar para o filho,
E é muito doído um filho querer algo e o pai não poder dar. É uma dor. E tem uma outra situação, que é justamente o contrário, mas também é um grande problema. Aquele filho que não sabe ouvir não, porque o pai tem dinheiro para comprar tudo. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Acho que nem dá nada e nem dá tudo. Acho que é um equilíbrio e mostrar o valor da conquista e de... Saber esperar. Exatamente. Saber esperar, né? Você já ouviu não do seu pai? Já. Tipo, a história do celular, né? Eu sei que levou um tempinho, né? Como é que é isso? Conta pra nós aqui. Exato. Né? Sempre... As tias queriam dar o celular e o pai falava o quê? Sempre foi bastante rígido. Essa questão de videogame, era só final de semana. Você quer um celular X, não, no momento não dá. Você vai, se quiser, pode ter esse Y. Então, sempre Entendi. não era à vontade. Era por causa das conquistas. Eu tinha minha mesada, então eu tinha que economizar para poder comprar o que eu queria. Então, acho que isso que eu falei, sempre tem um equilíbrio para a pessoa ir dando valor, entendendo Esperar, como é que funciona. né? Porque eu acho que essa falta de sonho, de expectativa para chegar e receber, isso mata uma juventude. Isso faz com que a pessoa não tenha nenhum propósito de vida. Daí ele começa a buscar em outros caminhos um propósito de vida. Aí o seu pai soube falar não para vocês, agora não. Eu lembro de ele ter me contado uma vez, ver que a gente fala de vocês nos bastidores, viu? Eu especulo para ele. Como é que tá o Pedro lá? E você? Você é muito bravo com ele? Eu falo com ele. Ele fala, não, imagina, tinha que ser mais. Brincadeira, ele sempre fala que você está indo muito bem. Mas ele fala nos bastidores que, olha, tinha que botar limites, não é assim não, porque ele me contou uma vez que não sei se um parente de vocês, era Natal, aniversário, uma coisa assim, que queria dar um telefone celular para vocês ainda não tinham. E aí o Frigor falou, não, se você não comprar o celular para os meninos, eu vou dar uns para ele. Ele falou, não era a hora, não chegou a hora, vocês ainda era o pirralhozinho, né? Então eu achei isso muito bacana, ou seja, não esse é o extremo, eu tenho e posso comprar, mas esse comprar vai gerar o quê? Uma saúde emocional e mental para aquele menino muito, muito ruim, muito negativa. Né? Então, acho que é algo que você soube trabalhar muito bem. Mas voltando aqui, a história do você agora chefe. O que faz você desligar alguém? Tá. O que mais pesa na hora que você vai demitir alguém? Você já viu isso várias vezes. Sim. E eu estou me referindo não àquele funcionário lá da fábrica, mas àquele staff maior que está ali junto com você. Aquele gerente, supervisor, coordenador de equipe. O que faz você desligar essa pessoa? Eu acho que sempre o primeiro caminho é a gente tentar resgatar essa pessoa, né? Então, a partir do momento que não está tendo a entrega que você espera... Você tem cultura de feedback? Tenho, não com horário marcado, com a data fixa, eu gosto de agir muito naturalmente. Então, de acordo com um projeto, a gente já senta e discute como que foi e eu já faço o feedback ali na hora. Mas você não deixa as coisas caducar, não, né? Esperar a oportunidade. Uma coisa pintou, pã, falou. Eu sempre gosto de resolver na hora, não ficar pontuando. Levando. Sempre já vamos resolvendo, sempre o mais imediato possível. Transparente e na hora. E tá bom. Então você chamou, deu feedback para a pessoa, não respondeu. E aí? O que leva você a desligar essa pessoa? Acho que quando a gente vê que a pessoa não tem mais interesse ou vontade de te atender naquele formato. Pensar formato de explicar. O que leva? Se é a entrega, ele entrega, a meta dele consegue entregar, mas é um cara difícil de lidar. Ou ele é um cara que é muito boa gente, mas a entrega do cara é sofrida. É isso que eu quero que você fale. Tá bom? Então vamos lá. O que realmente pesa para você na hora que você vai desligar alguém? Vamos partir daquele raciocínio que você deu os feedback, pontuou todos os pontos de melhoria, montou uma estratégia de ação para a construção dessa melhoria, mas você decidiu que a pessoa não tem respondido. O que pesa? São as entregas, ou seja, resultado numérico baixo, ou é um nível de comportamento satisfatório? O que mais pesa lá para você na sua gestão? Hoje, no nosso tipo de negócio, o resultado é primordial. Então, realmente a entrega é o primeiro obstáculo que eu olho. Então eu posso bater meta, mas eu sou um cara chato, brigo com todo mundo, insuportável. Continua empregado lá com você? Mas eu vou tentar te ajudar a gente melhorar essa parte comportamental de pessoas. Exato. Então, a entrega realmente é o primeiro para o nosso negócio.
E depois, lógico que a gente tem que ter um comportamental legal, um bom relacionamento com as pessoas. A gente vive ali dependendo do resultado de pessoas. Então, Porque muitas vezes o meu comportamento pode interferir na entrega do outro, de outro, de outro. exatamente. O que é mais fácil de trabalhar? A entrega numérica, que é a parte técnica, ou a parte comportamental? Talvez a comportamental tem mais elementos para você trabalhar, né? Então é um pouco mais difícil a gente melhorar nessa parte. Mas o resultado também não é fácil. Não pode ser ignorado. Então acho que eu da minha parte, lá como gestor, tentar ajudar nas duas pontas, tanto na entrega do resultado quanto na gestão de pessoas. Você é um cara aberto? Fácil chegar, se qualquer funcionário seu pode bater na porta, entrar e falar com você? Sim. Inclusive minha porta, na minha sala, vive de portas abertas. Então, E é de vidro. de vidro, hoje a empresa toda, as paredes, a gente tirou todas as divisórias e fica somente vidros. E sempre tive essa cultura de ouvir todo mundo, gosto de fazer um evento mensal para ouvir os funcionários, a gente chama lá de café com o diretor, então a gente comemora o aniversário das pessoas e uma sessão de feedback, de sugestões de melhorias, críticas. E as pessoas falam mesmo, Pedro? Tem liberdade para falar o que pensam ou mais ou menos? Falam sim, sai muita coisa boa, muita informação que às vezes a gente não repara, ou a gente os gestores não estão percebendo. Então eu gosto de deixá-las bem à vontade para realmente sair ideias boas. E elogios saem também nessas reuniões? Também, bastante. É mesmo. Isso é legal. Eu gosto sempre de falar, vamos falar o que tem de bom na empresa e o que pode ser melhorado. Pode ser melhorado. E faço compromisso com eles, o que a gente não conseguir resolver de imediato, pelo menos a gente colocar isso num plano de ação para resolver o mais rápido possível. E o que você tem colhido com essa cultura? Qual tem sido o resultado, tanto na parte estratégica do negócio, quanto na parte de retenção de talentos? O que você tem colhido, Pedro? Eu acho que a gente vê pessoas que se sentem mais ouvidas, que veem as coisas acontecendo. Por exemplo, falei no mês passado tal situação e eu vi que a empresa já tomou uma atitude em relação a isso. Então isso é muito bom, o funcionário se sente valorizado, não só pelo salário, mas sim pelo que ele falou, pela posição dele. O salário emocional, né? Exato. Você preza isso também. Bacana, muito bom. Pedro, a gente já está caminhando para o final, que o nosso diretor aqui já sinalizou que foi muito precioso, foi muito bacana, muito, muito bom mesmo. Seu jeito sério de ser, mas uma pessoa tão simples, tão agradável. O que você poderia dizer para essa pessoa? São duas situações. Esse que é filho e que às vezes não tem vontade de trabalhar com o pai. E olha, nem sempre esse herdeiro não ter vontade de trabalhar com o pai é uma falha só dele. Eu acho que isso é muito mais uma conquista, né? Nem todo mundo teve a graça, a felicidade de ter um pai que não teve imposição, mas teve paciência e levou vocês para o negócio amorosamente. Tá? O que você poderia dizer para essa pessoa? Porque esse pai que tem esse filho que não quer fazer parte do negócio, eu acho que ele sofre. Pode dar um de durão, né? Mas eu acho que no fundo ele gostaria muito de ter o filho do lado dele. Mas eu vejo do outro lado, não adianta esse filho estando do lado, mas não sentindo o prazer e a paixão de estar naquele ramo de negócio, naquela só empresa. Só está fisicamente. Si. Exato. Então acho que a primeira parte é você estar gostando do negócio, se sentindo realmente apaixonado por aquilo que está fazendo. Mas não é problema nenhum também, não gosto de atuar nesse ramo, eu tenho muito mais potencial e muito mais capacidade de fazer outra coisa Queria melhor. Empreender em outra área. Exato. E no Brasil tem inúmeros exemplos de herdeiros que tinham a oportunidade de trabalhar no negócio, mas conseguiu montar o negócio até maior. E ficaram até maiores que o próprio pai. Exato. Bacana, é isso mesmo, né? Mas ter esse diálogo aberto, né? Com esse pai. E a segunda coisa, o que um colaborador, que é uma palavra para aquele cara que ele é um executivo de carreira. E quando a gente fala executivo de carreira, logo vem em mente aquele diretor top. Não, às vezes ele é um encarregado, é um executivo de carreira. Sim. Ele entrou ali como líder, depois ele foi... Não, ele entrou como assistente, foi para líder, ele foi para encarregado, depois ele foi para supervisor, coordenador, gerente. Então ele é um executivo de carreira. E você tem muito know-how para falar sobre isso, mesmo porque você viveu uma trajetória muito parecida e você hoje comanda uma equipe que tem essa carreira. O que você poderia dizer para esse
nosso ouvinte que está aqui doido para saber, tá bom, o que eu faço para me crescer? Uma coisa que eu tenho muito na cabeça, independente do negócio que você esteja, tente sempre estar mais perto do core do negócio. Então, se você está numa empresa que ela é de vendas, tente cada vez mais estar mais perto dessa venda, que é ali que está a principal estratégia do negócio. Mesmo que ele não seja um vendedor. Exato. Tente o que você pode contribuir mais pelo grande foco do negócio. Que é Vejo que é aí vendas. que você vai fazer a diferença, você vai ser mais visto dentro da empresa e com certeza vai ter mais oportunidades a te aguardar. As oportunidades, elas realmente vão, elas surgem ou eu posso cavar a oportunidade também? Eu acho que faz parte você fazer os dois. Você tá sempre preparado e atento, e assim que aparecer alguma oportunidade, você vai estar preparado para ter. Eu acredito muito que a gente também pode criar oportunidades, né? Essa palavra cavar oportunidades ficou meio estranha, mas criar oportunidades. É aquilo que você falou. A empresa é de vendas. Sua empresa é uma empresa de vendas. Né? Tanto é que eu acho que na sua empresa só existem 2 departamentos, Pedro. O departamento que vende e o departamento que ajuda a vender. Gostou dessa, Pedro? Perfeito. É o que a gente tenta colocar sempre para todo mundo, ter o espírito vendedor, né? Todos são vendedores. Então tem o departamento que vende, efetivamente vai em campo, e tem o departamento que ajuda a vender, porque tudo é venda nessa empresa. Então criar oportunidade é você estar atento. E às vezes as oportunidades a gente começa a criar não é nem dentro da empresa. Às vezes é no futebol, no churrasco, ou visitando outra empresa, ou numas férias, você está ali ligado. Aí você chega e fala para o seu chefe, eu vi um negócio assim que eu achei tão interessante na loja. Eu escutei uma conversa lá no futebol hoje com os amigos, eu lembrei disso. Aí a gente fala, pô, esse cara tá jogando bola, viajou de férias, tá lá escutando uma conversa, e lembrou da empresa. Ou seja, esse cara acho que tem potencial. Certeza. Não é? Então, isso que eu entendo que é criar oportunidades. Né? E as outras coisas a gente vai construindo. Não é? E eu costumo dizer sempre que existe um universo que conspira a nosso favor. E tem um trecho do Sabedoria Milenar que diz que tudo que você fizer, faça-o de todo o coração. Não para os homens, mas para Deus primeiramente. E Deus que tudo vê vai te recompensar. Então imagina aquele cara que é assistente do motorista. Então ele está ali ajudando, não é o motorista e muito menos o Pedro. Mas ele está fazendo aquilo de todo o coração. Primeiro ele sabe que existe uma força maior que está trabalhando e está vendo por ele. E esse mesmo universo vai trazer para ele o retorno. E o Carreira de Sucesso crê muito nisso, que tudo que você fizer, tudo, pensa bem, tudo é tudo. Um cafezinho, né? Preencher uma nota no sistema, um processo seletivo, montar uma estratégia. Faça de todo o coração, porque o trabalho fica mais leve. Né? Eu olho para você, eu vejo que você pode estar cansado fisicamente, mas a sua alma está super satisfeita. Né? Nada, quando eu trabalho naquilo que eu gosto, que a minha alma gosta, que eu faço para Deus, o cansaço vem, mas nada que uma noite de sono não reponha. Amanhã eu estou inteira. Concordo. Não é? Eu falo muito para as pessoas que a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, dentro da empresa, dentro do negócio. Às vezes mais tempo até que a nossa própria família. Sim. Então por que não fazer isso ser algo mais leve, algo mais prazeroso? Até uma brincadeira leve, né? Uma brincadeira séria de resultado, mas tornar as coisas mais leves. Querido, um grande abraço imenso, foi maravilhoso. Tem que mandar o seu pai escutar isso aqui, que ele vai ficar muito orgulhoso. Acho que ele vai até te dar um presente a mais. E os seus irmãos, será que vão ficar com ciúmes? Vamos chamar eles também. Mas obrigado pela oportunidade, mas foi um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco. E vamos aí. Tamo juntos. Tamo junto. E o podcast Carreira de Sucesso deixa aqui o abraço e esperamos vocês nos nossos próximos podcasts.
Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito gostoso te ouvir. Você é assim, uma simpatia de todo o coração, muito, muito bom mesmo. E espero que possa ter mais vezes aqui, tá? Contando um pouquinho a sua história, falando um pouquinho do seu empreendedorismo e dos desafios que é estar sentado na cadeira de sucessor. Obrigado a vocês, Edmar, pela parceria já de longos anos. Foi um prazer estar aqui junto com você. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí para quem está passando por isso também. Muito, muito bom mesmo. Pedro, e as suas redes sociais? Como é que a gente acha você? Se quiser trabalhar na sua empresa, como é que faz? Claro. Aproveita. Da empresa, o Instagram é @multicanalatacado. Lá tem todos os dados, telefone, tudo o que precisar. Lá também tem o link para mandar o currículo. E o meu pessoal é @Pedro Paulo Amorim. Se você estivesse disponível no mercado, você gostaria de trabalhar na Multicanal? Sim, eu iria ouvir, lógico, a empresa para conhecer sobre o negócio, mas vendo como como as coisas funcionam, ouvindo um pouco das pessoas que estão lá dentro, acho que eu sim, me sentiria assim atraído para poder trabalhar lá. Eu fiz essa perguntinha porque eu conheço os bastidores dessa empresa, tenho a alegria de ser parceira da Multicanal e das outras empresas do grupo. E, gente, é um lugar muito bom de trabalhar. Muito bom mesmo, vale a pena. Entre lá nas redes no Instagram da Multicanal, envie o seu currículo, mesmo que não tenha vaga disponível para a sua área, mas deixe lá. É uma empresa que sabe valorizar talentos. E não se esqueça, Sidmar Martins, Sidmar com C, Sidmar Martins. Me segue, hein? Ai de vocês que não me seguir. Quero agradecer muito aqui ao Estúdio Meet Cities e novas emoções nos aguardem. Até o próximo.